Na madrugada de 10 de abril de 2025, a cidade de São Paulo foi marcada por um caso que começaria a revelar camadas de uma trama obscura. Maria Aparecida Rodrigues, conhecida como Mara, foi encontrada sem vida em sua residência. A causa de sua morte parecia clara, mas logo o cenário se tornaria mais complicado. Ela foi envenenada com produtos químicos de limpeza, mais especificamente por um bolo contaminado. No entanto, o que parecia ser um simples caso de envenenamento estava prestes a tomar rumos inesperados. O relacionamento de Maria com Ana Paula Veloso Fernandes, a mulher que seria apontada como a principal responsável pela morte, tinha se tornado um segredo pesado. As duas mantinham um vínculo romântico, algo que Ana Paula tentava ocultar, principalmente quando seu caso extraconjugal com um policial militar, o PM, começava a ser ameaçado por Maria. A investigação da morte de Maria começou a tomar um rumo diferente quando, em depoimento, Ana Paula revelou que a vítima havia descoberto o relacionamento dela com o PM. Poucas horas antes de sua morte, Maria teria enviado mensagens ameaçadoras à esposa do policial, que rapidamente se tornaram uma pista crucial para o caso. O celular de Maria foi analisado pela polícia, e o que parecia ser apenas um pedido de socorro em mensagens como "chama a polícia" e "socorro" logo se transformou em um indício de manipulação. A investigação inicial levou a polícia a concluir que as mensagens de pânico não eram autênticas, mas parte de um plano muito mais complexo de Ana Paula para incriminar terceiros. Ao rastrear as informações do celular, a polícia descobriu algo alarmante. O número usado para enviar essas mensagens não era apenas de Maria, mas também estava vinculado a dispositivos que pertenciam a Ana Paula. Essa revelação não só levantou suspeitas sobre o verdadeiro autor do crime, mas também sobre o envolvimento direto de Ana Paula na manipulação das provas. Como o plano foi executado? O que ela estava tentando esconder? Enquanto isso, o caso da morte de Maria Aparecida ficava cada vez mais intrigante e a investigação se aprofundava em um jogo de manipulação e segredos. A polícia não imaginava que esse seria apenas o primeiro de vários assassinatos, que acabariam por revelar uma série de crimes cometidos por Ana Paula. A peça-chave para entender o que estava por trás dessa morte e de outros homicídios começava a ser descoberta. O que parecia ser um simples desentendimento entre amantes estava, na realidade, conectado a algo muito maior. À medida que as investigações sobre a morte de Maria Aparecida Rodrigues avançavam, novos elementos começaram a surgir, revelando o quão profundo era o envolvimento de Ana Paula Veloso Fernandes no caso. A polícia logo percebeu que a morte de Maria não era uma simples tragédia, mas parte de um esquema muito mais elaborado, orquestrado por uma mente calculista e fria. Ana Paula, que se mantinha sob o radar, tinha uma habilidade assustadora para manipular e controlar a situação a seu favor. O uso de veneno, a manipulação das provas e a manipulação emocional das pessoas ao seu redor eram peças-chave para entender o que ela realmente queria alcançar. O envenenamento de Maria não foi um ato impulsivo, mas sim meticulosamente planejado. Ana Paula, que tinha conhecimentos específicos sobre o uso de substâncias químicas, sabia exatamente como aplicar o veneno e controlar o tempo de reação. Ela escolheu um bolo aparentemente inofensivo, mas que foi contaminado com um produto de limpeza altamente tóxico. Esse método de envenenamento não era casual, mas uma estratégia cuidadosamente pensada para garantir que a morte de Maria fosse atribuída a causas naturais,
ou pelo menos há algo difícil de detectar. A manipulação de provas foi um dos aspectos mais assustadores desse crime. Para desviar a atenção das autoridades e incriminar outros, Ana Paula usou o celular de Maria para enviar mensagens ameaçadoras para a esposa do PM, com quem ela mantinha um caso extraconjugal. Mensagens como "chama a polícia" e "socorro" foram enviadas de maneira a sugerir que Maria estava sendo perseguida por alguém e precisava de ajuda. Essa tentativa de simular uma situação de risco era, na verdade, uma manobra para colocar a culpa na mulher do policial e desviar a investigação para outra direção. O número utilizado para enviar essas mensagens, inicialmente atribuído a Maria, foi, na verdade, registrado anteriormente em dispositivos de Ana Paula. Isso revelou uma conexão direta entre ela e as mensagens enviadas, expondo sua tentativa de manipulação. Além disso, a polícia encontrou bilhetes incriminatórios na casa de Maria Aparecida, escritos à mão por Ana Paula. Os bilhetes continham mensagens como "o policial não presta", tentando criar uma ligação falsa entre o PM e a morte de Maria, como se ela tivesse sido vítima de um enredo de vingança. Esses bilhetes, além de demonstrarem a intenção de Ana Paula de incriminar outra pessoa, revelaram a complexidade da manipulação que ela arquitetava. Cada detalhe, cada ação, era parte de um plano meticulosamente desenhado para desviar a culpa e, ao mesmo tempo, proteger seu caso extraconjugal com o PM. Mas o que motivava Ana Paula a agir dessa maneira? Sua motivação parecia ir além de um simples desejo de controle sobre sua vida pessoal. Ela queria controlar a narrativa. Ela queria ser capaz de moldar a realidade ao seu redor, de maneira que suas ações nunca fossem questionadas. A morte de Maria Aparecida não foi um acidente nem um crime passivo. Foi um movimento calculado de uma mulher que entendia como manipular as evidências e as pessoas para alcançar seus próprios objetivos. Esse capítulo do caso não apenas revela a mente doentia de Ana Paula, mas também mostra como a manipulação de provas e a criação de falsas narrativas podem desviar uma investigação. A polícia, inicialmente enganada pelas evidências manipuladas, agora enfrentava o desafio de descobrir toda a extensão dessa trama macabra. À medida que os detalhes da morte de Maria Aparecida Rodrigues se tornavam mais claros, a investigação se aprofundava na figura de Ana Paula Veloso Fernandes. Não era apenas um crime isolado. A morte de Maria fazia parte de um padrão de comportamentos e assassinatos que indicavam a presença de uma mente criminosa meticulosa e sem escrúpulos. Ana Paula não era uma criminosa comum. Ela era uma serial killer, e suas vítimas, como as peças de um jogo, foram cuidadosamente escolhidas e manipuladas, um a um. O primeiro assassinato de Ana Paula, após uma série de eventos intrigantes, foi a morte de Marcelo Ari Fonseca, um homem que ela conheceu quando morava nos fundos de sua casa. Marcelo foi morto após desentendimentos e supostas ameaças, mas a verdadeira razão por trás do crime estava em algo mais profundo: o controle. Ana Paula desejava manter o vínculo com a casa de Marcelo, e ao matá-lo, ela alega ter um relacionamento amoroso com ele para garantir sua permanência naquele espaço. A frieza com que ela executou esse crime demonstrava que Ana Paula não hesitava em eliminar qualquer obstáculo em seu caminho, usando a morte como uma ferramenta para conseguir o que queria. Mas o comportamento de Ana Paula não se limitava a matar aqueles que a impediam de ter o que queria. A morte de Nil Corrêa da Silva, o caso que trouxe maior notoriedade à investigada, revela ainda mais a complexidade de sua personalidade. Nil foi morto após Ana Paula,
manipulando as circunstâncias, criar uma promessa de recompensa, induzindo-o a consumir uma feijoada envenenada. Neil, um homem de mais de 60 anos, foi escolhido como vítima por uma promessa que nunca cumpriu. Ele se tornou mais uma peça no jogo cruel de Ana Paula, sem saber que sua morte havia sido manipulada por alguém em quem confiava. A morte de Neil foi, em essência, um reflexo de como Ana Paula via as pessoas, como ferramentas descartáveis, que podiam ser usadas e descartadas quando não servissem mais aos seus interesses. A morte de Haider Mahasres é outro exemplo sombrio de como Ana Paula manipulava os outros para alcançar seus objetivos. Conheceu Haider por meio de um aplicativo de namoro, mas quando ele rejeitou uma falsa gravidez que ela havia inventado, ela planejou sua morte. Não havia limite para as mentiras que Ana Paula estava disposta a contar para conseguir o que queria. Como em outros casos, a manipulação era parte de seu modus operandi. Ela fazia o que fosse necessário para controlar a narrativa ao seu redor. Mas a morte de Maria Aparecida, a morte que iniciou o desdobramento da investigação, foi um marco. Ana Paula já havia matado outras pessoas, mas com Maria, ela foi além. A manipulação foi mais sutil, mais disfarçada. Ela usou a pessoa mais próxima a ela, a própria amante, como uma peça em seu jogo, enviando mensagens ameaçadoras e tentando incriminar outras pessoas, para desviar a culpa de seus próprios atos. Ana Paula não só matou, mas também manipulou as percepções, jogou com as emoções e usou as outras pessoas como peões no tabuleiro de sua mente distorcida. Ao longo dos assassinatos, Ana Paula demonstrava uma inteligência calculista e fria. Ela sabia exatamente como manipular as situações, como envolver as vítimas de maneira que parecesse natural, como se suas mortes fossem resultado de circunstâncias inesperadas. Essa habilidade de esconder sua verdadeira natureza e de criar uma fachada de normalidade era o que tornava Ana Paula ainda mais perigosa. Ela não era apenas uma assassina, ela era uma manipuladora nata. Neste capítulo, fica claro que Ana Paula Veloso Fernandes não era uma pessoa comum. Sua capacidade de manipular, de jogar com as emoções alheias e de eliminar qualquer obstáculo sem remorso a tornavam uma verdadeira serial killer. E suas ações, embora meticulosamente planejadas, começaram a se desmoronar à medida que as investigações se aprofundam. Mas o mais perturbador de tudo era perceber que Ana Paula tinha o controle total sobre as vítimas que matava e as tratava como simples peças em seu jogo sádico. À medida que a investigação sobre a morte de Maria Aparecida Rodrigues avançava, a polícia começou a juntar as peças de um quebra-cabeça perturbador, descobrindo mais evidências que ligavam Ana Paula Veloso Fernandes aos assassinatos de outras vítimas. As investigações técnicas, análise forense e o trabalho meticuloso dos investigadores começaram a revelar a verdadeira natureza da serial killer que estava operando nas sombras. A cada nova descoberta, o cenário que parecia simples se transformava em um caso complexo de manipulação, controle e assassinatos friamente calculados. O celular de Maria Aparecida foi uma das chaves principais para entender o jogo de manipulação de Ana Paula. Ao investigar as mensagens enviadas da linha telefônica de Maria para a esposa do policial militar, a polícia logo percebeu que a manipulação das provas era evidente. As mensagens que pareciam ter sido enviadas em um momento de desespero estavam, na realidade, sendo orquestradas por Ana Paula. O número utilizado para enviar as mensagens estava vinculado ao nome de Maria, mas ao rastrear o histórico do chip, a polícia descobriu algo alarmante. O chip havia sido registrado em aparelhos que pertenciam a Ana Paula,
o que implicava diretamente sua participação no envio das mensagens. Esse detalhe foi crucial para desvendar o crime. O celular de Maria, longe de ser uma simples vítima das circunstâncias, estava sendo usado como uma ferramenta de manipulação. Ana Paula havia criado uma cena fictícia de ameaça, tentando desviar a atenção da polícia para a esposa do policial e deslegitimar a verdadeira causa da morte de Maria. Ela não apenas matou a amante, mas também tentou fazer com que sua morte fosse atribuída a outra pessoa, colocando mais uma camada de manipulação sobre um crime já horrível. Além das mensagens enviadas, foram encontrados bilhetes na casa de Maria Aparecida que pareciam ter sido deixados propositalmente por Ana Paula para incriminar o policial militar. Os bilhetes continham frases como "o policial não presta", evidenciando a intenção de Ana Paula de gerar uma falsa narrativa, associando a morte de Maria ao PM. A estratégia era clara: afastar a investigação de si mesma e colocá-la sobre um alvo mais seguro. Ela queria garantir que, caso fosse descoberta, os olhos da polícia estivessem voltados para outras pessoas, protegendo-se assim das consequências de seus próprios crimes. O exame toxicológico do corpo de Maria também revelou evidências que fortaleceram a teoria de que a morte havia sido causada por envenenamento. O veneno usado por Ana Paula, um produto químico altamente tóxico, foi identificado no sangue da vítima. A precisão com que Ana Paula administrou a dosagem e o tempo para garantir a morte de Maria foi outro indicativo de que ela sabia exatamente o que estava fazendo. A polícia, inicialmente desorientada pelas manipulações de provas, agora tinha uma linha de investigação mais clara e as evidências começaram a se acumular contra a investigada. Além disso, os testemunhos das pessoas próximas a Ana Paula, como sua irmã gêmea, Roberta Cristina Veloso Fernandes, começaram a corroborar as suspeitas. Roberta relatou que Maria Aparecida havia consumido o bolo envenenado e o café na casa que dividia com Ana Paula, antes de retornar à sua própria residência, onde foi encontrada morta poucas horas depois. Esse depoimento foi fundamental para estabelecer a ligação entre Ana Paula e o envenenamento. Com a coleta dessas evidências, a investigação ganhou força e a polícia começou a traçar o perfil de Ana Paula como uma serial killer. Cada novo dado, cada ligação entre os crimes, apontava para uma mente fria e calculista, disposta a manipular e destruir tudo o que estivesse ao seu redor para proteger seus próprios interesses. A investigação não estava mais focada apenas na morte de Maria Aparecida, mas em um padrão de mortes que se estendia por São Paulo e Rio de Janeiro, deixando um rastro de vítimas que nunca souberam o que estava por vir. Ana Paula foi finalmente indiciada formalmente por homicídio qualificado, uso de veneno e tentativa de manipulação de provas. O que parecia ser um caso isolado se revelava um enredo macabro de assassinatos cometidos por uma mulher que havia se tornado uma mestre na arte de manipular os outros e encobrir suas ações. Mas a polícia estava se aproximando da verdade e Ana Paula começava a sentir o peso das evidências se acumulando contra ela. Com as evidências se acumulando e a investigação revelando a verdadeira extensão dos crimes cometidos por Ana Paula Veloso Fernandes, a polícia estava finalmente pronta para levar o caso aos tribunais. O que inicialmente parecia ser uma investigação sobre um simples caso de envenenamento, transformou-se em um dos mais notórios casos de serial killer da história recente, revelando uma mulher fria, calculista e extremamente manipuladora. A prisão de Ana Paula não foi apenas um alívio para a sociedade, mas também um marco na luta contra crimes de tal magnitude,
nos quais a habilidade de enganar, mentir e manipular os outros tornou-se a principal arma. O julgamento de Ana Paula foi, sem dúvida, um dos mais impactantes dos últimos tempos. Durante o processo, ela manteve uma postura fria e calculista, tentando se livrar das acusações que pesavam contra ela. Em sua defesa, Ana Paula negou qualquer envolvimento direto nas mortes, mas, com as evidências esmagadoras apresentadas pela acusação, era evidente que ela estava envolvida em todos os assassinatos. Ela foi acusada de cometer homicídios qualificados, usando veneno para matar suas vítimas e manipulando provas para esconder suas ações. O uso de substâncias químicas e sua habilidade em controlar as circunstâncias dos crimes a tornaram ainda mais perigosa. A acusação ressaltou a frieza com que Ana Paula planejou e executou os assassinatos. Ela não era uma criminosa impulsiva. Ao contrário, era uma estrategista que sabia como manipular as pessoas e as provas para esconder sua verdadeira natureza. O fato de ela ter conseguido enganar tantas pessoas ao longo de sua jornada criminosa mostrou a habilidade perturbadora que ela tinha em controlar as situações e ocultar sua verdadeira identidade. A manipulação das vítimas, o uso de envenenamento e a criação de falsas narrativas para incriminar outros foram elementos-chave que ajudaram a construir o caso contra ela. Durante o julgamento, as vítimas de Ana Paula foram lembradas e suas famílias puderam finalmente expressar a dor e o sofrimento causados pelas ações dela. Marcelo Ari Fonseca, Nil Correia da Silva, Haider Masris e Maria Aparecida Rodrigues não eram apenas nomes em um relatório policial, mas pessoas que tiveram suas vidas brutalmente interrompidas por uma mente psicopata. Cada uma das mortes foi o resultado de um plano cuidadosamente arquitetado por Ana Paula, que via suas vítimas como meras peças em um jogo de poder e controle. Os depoimentos das famílias foram emocionantes e serviram como um lembrete do impacto devastador que um único indivíduo pode ter na vida de muitas pessoas. Ao final do julgamento, o veredicto foi claro. Ana Paula Veloso Fernandes foi condenada por todos os assassinatos cometidos. A sentença foi a máxima permitida pela lei e ela foi enviada para cumprir pena em uma prisão de segurança máxima. No entanto, a condenação de Ana Paula não trouxe alívio imediato para as famílias das vítimas, que continuavam a carregar o peso da dor e da perda. Para eles, o julgamento de Ana Paula foi uma forma de justiça, mas não era o suficiente para apagar as cicatrizes deixadas por seus crimes. A sociedade, por sua vez, ficou chocada com a revelação de que uma mulher poderia ser capaz de cometer tais atrocidades. O caso de Ana Paula Veloso Fernandes não apenas expôs uma mente criminosa em sua forma mais pura, mas também levantou questões sobre a natureza da violência e do controle. Como alguém tão aparentemente normal pode se transformar em um serial killer? O que leva uma pessoa a matar sem remorso, a manipular sem compaixão? Essas perguntas, embora não tivessem respostas fáceis, eram inevitáveis diante do horror que Ana Paula causou. Com sua prisão, a sociedade respirou aliviada, mas o caso de Ana Paula Veloso Fernandes serviu como um alerta para a complexidade dos crimes violentos. Ele mostrou que, por trás de cada assassinato, existem camadas de manipulação, engano e violência que nem sempre são visíveis à primeira vista. A verdade por trás da serial killer era mais perturbadora do que muitos poderiam imaginar. O caso de Ana Paula Veloso Fernandes
é uma tragédia de múltiplas dimensões. A morte de suas vítimas, suas manipulações astutas e a habilidade em esconder sua verdadeira natureza por trás de uma fachada de normalidade revelam uma mente calculista e fria, capaz de tudo para alcançar seus próprios objetivos. Não se tratava apenas de 1 ou 2 assassinatos, mas de uma série de mortes meticulosamente planejadas e executadas, com cada vítima sendo tratada como uma peça descartável no jogo perverso de Ana Paula. A questão que fica no ar, após a prisão de Ana Paula, é: como uma pessoa pode chegar a esse ponto? O que é necessário para que alguém, aparentemente normal, se transforme em uma serial killer? Embora a resposta para essas perguntas não seja simples, o caso de Ana Paula serve como um estudo perturbador de como o poder de manipulação, o controle psicológico e a falta de remorso podem se entrelaçar em uma personalidade criminosa. Ela não era apenas uma assassina, mas uma manipuladora habilidosa, que usava os outros para cumprir suas próprias vontades, criando falsas narrativas e deixando um rastro de destruição por onde passava. Este caso nos obriga a refletir sobre os sinais de alerta que muitas vezes ignoramos em pessoas ao nosso redor. Como uma pessoa pode ser capaz de cometer tais atrocidades sem mostrar sinais óbvios de psicopatia? O que poderia ter sido feito para evitar essas mortes antes que se tornassem uma tragédia irreparável? Enquanto a justiça foi feita para as vítimas de Ana Paula, a dor das famílias é algo que não pode ser apagado com uma simples sentença. Elas serão para sempre marcadas pela perda brutal de seus entes queridos. O julgamento de Ana Paula trouxe uma sensação de alívio para a sociedade e para os parentes das vítimas. Mas a reflexão sobre os métodos utilizados pela criminosa e sobre a natureza da violência em nossas comunidades permanece. A verdadeira pergunta que persiste é: o que pode ser feito para identificar e prevenir esses crimes antes que vidas sejam destruídas? À medida que o caso de Ana Paula Veloso Fernandes chega ao fim, a sociedade fica com um alerta constante. A violência pode se esconder sob o manto da normalidade e muitas vezes a face mais cruel e fria do crime está mais próxima do que imaginamos. Ana Paula não é apenas uma criminosa, mas um lembrete de que o mal pode se disfarçar sob formas muito diferentes daquelas que imaginamos. Se você quer continuar acompanhando mais histórias como essa, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. Até a próxima, onde novos mistérios serão desvendados.